Seabra, boa noite, Diego Pérez. Seabra, o Bragantino tomou 17 gols nesses 9 jogos desde a volta. Por que a defesa tem sido tão frágil nesses últimos jogos? O ataque até cria bastante oportunidade, mas não tem sido efetivo. E como lidar com esse diagnóstico? É claro que cada jogo tem a sua história, mas são 8 jogos sem vencer, 7 derrotas seguidas. Da segunda colocação, o Braga caiu para a oitava. Como lidar com tudo isso, Seabra? Boa noite a todos. A gente tem que ter coragem de seguir trabalhando, de identificar os erros que estão acontecendo e, e buscar soluções. As soluções que a gente tem tido até o momento são os vídeos, os coachings, porque realmente oferecer treino nesse cenário é muito difícil, né? Praticamente impossível, jogando a cada 3, 4 dias. Aproveitar os dias que nós vamos ter para recuperar os jogadores e aqueles pontos que são mais sensíveis a gente atacar, porque realmente você colocou bem, a gente está criando oportunidades nos jogos e não está sendo efetivo, né? Nessas oportunidades, está nos faltando eficácia para fazer os gols. A gente teve a oportunidade hoje, inclusive, de sair na frente antes do primeiro gol do Internacional, mesmo tendo sido um gol com 6 minutos. As dificuldades defensivas que nós estamos tendo são situações conhecidas, treinadas e que já houve feedback. Então, realmente, acho que tudo isso envolve um estado de exaustão, um estado de fadiga. A gente vem repetindo essa dupla de zaga há vários jogos, né? Em algum momento eles também vão sentir. E a equipe como um todo precisa também ser capaz de dar suporte para que também eles consigam desempenhar da melhor forma possível. Então, não existe segredo, não existe milagre. Ser transparente, né, no sentido de identificar e mostrar e atacar com as situações de treino, porque são situações conhecidas, né? Os adversários têm tido mérito em explorar algumas dessas situações, mas o nosso grande desafio nesse momento é mental, porque a gente busca todo jogo reverter essa sequência para buscar uma vitória que quebre esse momento, tá certo? E a partir do momento que se acumulam os resultados negativos, o desafio é deixar que um evento que seja infeliz numa situação de jogo não traga o peso dos outros jogos, quer dizer, ter a capacidade de vivenciar, viver e jogar só aquele jogo e ser capaz de manter a confiança, né? Mesmo que aconteça alguma situação que o adversário aproveite. E a gente agora vai ter que aprender também, nesse sentido, a ter essa maturidade, né? O jogo que a gente está jogando só ele. A gente não pode trazer o peso das outras partidas que a gente acabou não conquistando pontos, né? Então esse é um momento diferente, sim, na temporada para a gente. A gente precisa elaborar essa situação para que durante o jogo a gente, independente do que aconteça no campo, mantenha a confiança, mantenha a positividade, mantenha a cabeça vazia para estar sempre vivo, lendo e reagindo às situações que se apresentam, para que a gente consiga, enfim, voltar a ser um time que seja mais seguro defensivamente. Mas acho que está dentro desse pacote maior, de ter um desgaste excessivo acontecendo, de não ter a possibilidade de refrescar os jogadores e também o fato da equipe estar tendo que lidar com esse acúmulo de resultados que são negativos e conseguir ter maturidade para, no jogo que estiver jogando, conseguir separar o joio do trigo e entender que essa situação aconteceu, mas ela é desse jogo, não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, e vamos manter o nível de confiança, é só a gente prestar atenção e seguir no jogo de forma proativa. Não tem outra maneira. E agora a gente vai aproveitar essa semana para poder recuperar, para poder descansar e conseguir apontar esses aspectos aí novamente, de forma mais clara. Mesmo durante essa sequência, teve algumas situações que a gente mostrou de aspectos defensivos que a gente precisava cuidar um pouco mais. Teve uma evolução em alguns deles, né? Por exemplo, nas bolas paradas, quando a gente volta da pausa, a gente sofre gol em bola parada dos 5 primeiros jogos, a gente sofre em 4. Se você for ver, isso diminuiu.
A gente voltou a sofrer hoje num rebote, mas foi uma situação de um pênalti que bateu na mão, certo ou não? Que gerou o pênalti. Então, houve uma evolução. Alguns aspectos de defesa de área também houve uma melhora, mas tem algumas situações aí defensivas que também eu não vou colocar aqui para não facilitar a vida dos adversários, que a gente está atento e precisa realmente se tornar eficaz, mas acho que o grande entrave nesse momento é essa capacidade de conseguir lidar com o peso da sequência de jogos, quer dizer, e ter realmente a cabeça limpa para seguir ao longo das partidas, porque a gente inicia muito bem o jogo, né? E a partir do momento que sofre o primeiro gol, vem esse peso e a gente muda animicamente, né? E é nítido que o time acusa um pouco. Quer dizer, isso não pode acontecer, né? A gente sabe o que a gente está fazendo no jogo, essa possível falha pode ter acontecido nesse momento, beleza, não vai acontecer mais, mas a gente está bem no jogo, vamos seguir jogando, né? Então a gente também desenvolver essa maturidade para lidar com esse momento, porque a gente não pode ir para o próximo jogo pensando só que iniciar o jogo na frente é a única opção, tá certo? Não, no futebol pode acontecer. Terminar 0-0, você fazer o primeiro gol, o adversário fazer o primeiro gol. Faz parte, independente da fase que você está vivendo. Então, a gente conseguir trabalhar isso para que a gente siga bem no jogo, independente do que aconteça, de quem abre o placar, enfim. Boa noite, Fernando. Alan Tuzo, Paulista. Eu gostaria de saber como você avalia esse primeiro turno do Bragantino no Brasileirão. A equipe oscilou dentro do Campeonato Paulista e chegou no Brasileiro, conseguiu engatar uma sequência boa de resultados, subiu bastante, brigou na parte de cima, mas agora vem perdendo força no Brasileirão. Então, como que você avalia essa? Olha, a gente tem um momento delicado aqui agora, né? Por tudo que a gente tem passado em relação a resultado, em relação a essa indisponibilidade dos jogadores pelas lesões que estão acontecendo. Mas se você for pegar a pontuação total, são 27 pontos. Né? Se a gente repete 27 pontos, a gente faz 54, a gente fica na parte de cima da tabela, classificado para uma Sul-Americana e provavelmente num final com chance para brigar, seria numa pré-Libertadores, e muito distante de uma situação que foi a do ano passado, né? Então a gente isso, tem que conseguir ser capaz de enxergar o todo, de ter equilíbrio, de entender o momento que a gente está passando, para que a gente possa buscar soluções. Força, né? A gente já demonstrou que tem, para jogar, para pontuar, para vencer grandes equipes e fazer grandes jogos. Mesmo nesse momento de resultados negativos, nós temos grandes momentos nos jogos que a gente está fazendo. Não estamos tendo a consistência de manter esse desempenho, essa regularidade durante todo o jogo. Então, o que a gente precisa fazer para resgatar nesse momento, tá certo? Então, a gente vai ter o retorno de jogadores. Nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de recuperar e treinar e trabalhar um pouco mais, para que o nosso repertório, principalmente de definição, nos traga a possibilidade de gerar as oportunidades, mas também de convertê-las, porque muitas vezes nós estamos gerando, né? E a gente afine essa coordenação de movimentos defensivos que em alguns momentos podem estar gerando algumas oportunidades para os adversários. Então, assim, nada do que nós estamos passando ou sofrendo nesse momento é desconhecido, né? Então, isso nos dá a tranquilidade de que basta a gente ter convicção, ter coragem. Momentos difíceis acontecem na vida pessoal, na vida profissional, mas a gente ser capaz de ter a clareza das ações que a gente precisa empreender para seguir. E se a gente fizer 27 pontos de novo no segundo turno, vai ter sido um campeonato brasileiro muito superior ao que foi do ano passado. Então, a gente ter lucidez, mas também a gente ter o sentimento, claro, de emergência e de urgência, no sentido de que a gente precisa ter uma resposta, né, de resultado que passa pela questão da consistência, do equilíbrio, da eficácia, tá certo? Né? E de retomar, né, esse nível aí de competitividade que a gente apresentou em alguns momentos, sendo mais consistente do que a gente está sendo agora, né? Agora, essas circunstâncias que são muito desfavoráveis, que têm acontecido no jogo, a gente tem que entender que ela passa por a gente buscar também um equilíbrio para conseguir evitá-las, tá certo? Algumas situações de jogador a menos por expulsão, algumas situações de gol no início do tempo, né? Então são coisas que também a gente tem como atacar, e volto a dizer, lucidez, tranquilidade, equilíbrio
e aqueles pontos que a gente sabe que podem estar nos ferindo um pouco, eles são